Eu não tenho religião. Eu tenho uma dificuldade absurda de ter a certeza que Deus existe. É a coisa que eu mais queria na minha vida. Mas eu tenho uma certeza. Se Deus existe, é o Deus cristão. Isso eu tenho certeza. Meu irmão, olha o que o engenheiro Léo falou a respeito da fé cristã. Assista esse vídeo incrível comigo. Não tenho religião. E por causa desse meu lado engenheiro, eu tenho uma dificuldade absurda de ter a certeza que Deus existe. É a coisa que eu mais queria na minha vida. Não consigo ter a certeza que Deus existe. Não consigo. Mas eu tenho uma certeza. Se Deus existe, é o Deus cristão. Isso eu tenho certeza. E parece absurdo, mas não é. É até muito fácil chegar a essa conclusão. Por gostar de história, eu já estudei várias religiões. Então, as religiões, principalmente as religiões pré-cristãs, todas elas nasceram de lógica abdutiva. Existem, basicamente, 3 lógicas. Lógica indutiva. Então, o que é a lógica indutiva? Eu pego um saco de balas e não olho as balas que tem ali naquele saco. Eu boto a mão e tiro uma bala. Sai uma bala de morango. Eu boto a mão e tiro outra bala. Sai uma bala de morango. Eu boto a mão de novo e tiro outra bala. Sai uma bala de morango. Logo, eu concluo. Todas as balas são de morango. Não necessariamente são. Então, a lógica indutiva é a lógica da probabilidade. Ela nunca vai te dar certeza. Ela pode dar uma probabilidade de 99,99%. Existe a lógica dedutiva. É a lógica da certeza. Então, se A é igual a 2 e B é igual a 3 e C é igual a A mais B, logo C é igual a 5. Não tem como. Se outras informações estão corretas, inexoravelmente eu chegarei na verdade. Isso é a lógica dedutiva, é a lógica do Sherlock Holmes. A lógica abdutiva é a lógica da criatividade, é a lógica da lacuna. Então, caiu um raio. Mas por que caiu um raio? Porque tem um Deus lá em cima que joga um raio. Então você cria uma história. Se faz ciência assim, por incrível que pareça. Claro que eu falei um absurdo aqui. Mas a gente vê fenômenos e bola hipótese. Depois eu testo a hipótese. A lógica abdutiva também é usada na ciência. Mas ela foi usada pra criar praticamente todos os deuses pré-cristãos. Os deuses que vêm depois, quando você pega a história, e até alguns que vieram antes e tal, quando você pega a história do budismo, você pega a religião dos mormons. Quando você lê a história, pra mim a história me dá a certeza de que o cara não teve contato com Deus. Pra mim a história me dá a certeza. Mas é a história de Deus com um só cara. Quando você pega a história de Maomé, é a história de Deus com um só cara. Quando você pega a história do budismo, você pega a história que o cara vai lá, sobe no monte, fica um mês sem comer nada, e aí ele enxerga ou não sei o quê. Se eu ficar um mês sem comer nada, eu vou enxergar um monte de coisa. Até elefante rosa eu vou enxergar. Se a história de Jesus é falsa, porque a história de Jesus começa antes de Jesus. Você teve seu primo que veio antes, João Batista, você teve o anjo que apareceu pra sua mãe, seu pai foi avisado, então a história começa antes de Jesus nascer, a história continua enquanto ele tá vivo, com a família de Jesus, com os seguidores de Jesus, e ela continua depois de ele morto, com o corpo dele desaparecendo e tudo. Não é a história de um único homem. Se essa história toda é falsa, concorde que os romanos estão envolvidos na história, eles registraram as histórias, os soldados estavam na frente do túmulo de Jesus, guardando pro corpo dele estar ali. Então, se essa história é falsa, essa famíliazinha pobre de Nazaré conseguiu fazer a maior conspiração da história do mundo. São as pessoas mais capazes do mundo. A família de Jesus e os seus amigos, as pessoas em volta, são as pessoas mais capazes e competentes da história do mundo. Se eles conseguiram fazer toda essa farsa e toda essa história, que durou décadas pra virar o que a gente conhece. Não foi assim, eu tava passando ali e Deus falou comigo. Não foi assim. É uma história de décadas, de antes do cara nascer e depois de ele nascer. Quem foi o gênio que fez essa conspiração? Sumiu, porque qualquer coisa podia dar errado. Porque a pedra fundamental do cristianismo é Jesus ascender ao céu. E não deixou seu corpo, não deixou nada. Então, se alguém morresse, se um romano achasse o corpo dele, acabou a história de Cristo. Os caras trabalharam décadas pra no final não dar certo. Por isso que a única certeza que eu tenho é que se Deus existe, é o Deus cristão. Tá vendo como a fé cristã não é um conjunto de histórias sem sentido? Existe plausibilidade no cristianismo. E você, o que acha disso tudo? Deixa a sua opinião aqui embaixo, envia pro máximo de pessoas que você puder. Me segue pra receber mais conteúdos como esse.